A vida como ela é. É sobre isso que eu venho a falar com vocês, minhas irmãs, meus irmãos, hoje. Eu estou muito feliz de vir pela primeira vez aqui a compartilhar com vocês a minha mensagem. Eu sou Ramatiz. Recentemente eu me apresentei para ele e comecei a trazer algumas informações que foram compartilhadas só entre eles. Agora eu estou aqui para trazer essa mensagem para vocês também. A mensagem de hoje, a vida como ela é um convite a todos nós, vocês encarnados, nós desencarnados, a todos os que formamos parte da realidade da existência, a cada vez nos aproximar, a cada vez expandir mais a nossa consciência, a cada vez rasgar mais os véus da ilusão, sair do Maya, para nos adentrarmos assim em a realidade última, a verdade, o que Deus é. Quando eu falo da vida como ela é, eu estou trazendo uma frase, uma estrutura que vocês já ouviram ou de alguma forma têm familiaridade, para de alguma forma conectar com a minha intenção de mostrar para vocês uma camada ou algumas camadas mais profundas de como é que a realidade funciona, como é que a existência funciona. E por que é tão importante de sairmos da ilusão para nos adentrarmos nas profundezas da verdade. Muitas pessoas atualmente no mundo estão percebendo, muitas outras não. Mas aquelas que estão percebendo, aquelas que estão sentindo e outras se informando de alguma forma através de meios de comunicação que de alguma forma trazem um pouco o que está acontecendo no planeta. Essas pessoas que estão tendo acesso, que estão tendo contato com essa realidade que está acontecendo, todos esses fenômenos naturais que estão açotando de alguma forma diversos países, comunidades, pessoas. Algumas dessas pessoas entendem o que tem por trás de todo esse movimento. Outras simplesmente choram e se encontram desconsoladas. Quando eu falo o que tem por trás, pareceria ser como que existe alguma coisa oculta que alguém está ocultando de você, que não quer ser revelada e que você não tem acesso a esse entendimento. Em certa forma, de alguma maneira, em certa parte, há muitas coisas que sim são ocultas, porque existem forças negativas com altíssimo conhecimento, domínio de magia e manipulação energética que utiliza esses conhecimentos para controlar e manipular você e a humanidade. Isso não é de agora, não é uma novidade. Isso é uma coisa que vem acontecendo há muito tempo. Mas não vamos entrar nesse nível de conversa, de conversação, de informação,
porque não é sobre o que é oculto ou não para você que eu quero falar. O que eu quero trazer para você é o que está exposto para você e você não está enxergando. Quando essas pessoas que têm contato com essa informação, vulcões sendo ativados, tsunamis se aproximando às costas dos lugares, dos países, animais se comportando de forma um tanto quanto estranha, ventos e demais fenômenos. Muitas pessoas não entendem o que está evidente, o que é evidente. E essa falta de entendimento está pautada por um profundo desconhecimento ou ignorância, ou falta de interesse sobre como é que funciona a realidade, como é que funciona o universo. Por isso que eu venho a falar para você da vida como ela é, para que você comece a perceber, a enxergar, a se familiarizar com esse tipo de fenômenos ou comportamentos planetários, para assim, dessa forma, você não ficar surpreendido, triste, com medo ou preocupado, e sim, de forma atento, alerta, grato e amoroso. Porque tudo o que está acontecendo forma parte destas últimas expressões que eu trouxe. Amor, principalmente. Mas nós sabemos também que quando nós falamos de amor para vocês, a forma na qual vocês recebem essa informação de amor, o que é amor, gera uma dissonância cognitiva muito grande. Nós falamos uma coisa, vocês entendem outra coisa. E isso é até compreensível, até um certo ponto. Depois disso, você tem que assumir a responsabilidade de querer saber o que é o amor. O amor de verdade, o amor incondicional, o amor de Deus, que ele tem outros prismas também, facetas. O amor traz justiça, o amor traz verdade. São facetas, são caras do amor. Quando nós falamos de amor, e seria suficiente trazer esse conceito e essa forma de expressar as mensagens, nós sabemos que vocês não entendem sempre. Então, aqui o esforço, aqui o desejo profundo de aprofundar para vocês entenderem um pouco mais. Parece também uma espécie de eu estou procurando a palavra. Eu não estou achando a palavra que eu preciso no arcabouço mental dele. Então eu vou utilizar uma que se aproxima, que é repetição. Parece um excesso de repetição estarmos falando de que tudo é energia, de que tudo é consciência, de que tudo é formado por matéria em diversos níveis de organização
em diversos níveis de frequência. Só que quando nós percebemos que os comportamentos de vocês e que as interpretações frente aos acontecimentos planetários que estão se apresentando neste momento são da dimensão que vocês estão gerando, as interpretações são confusas, são distantes da realidade, e seus comportamentos não estão coerentes com a necessidade planetária deste momento, nós nos vemos na quase obrigação de continuar explicando as mesmas coisas desde outros ângulos para vocês entenderem. Tudo o que existe que você percebe como sólido, como pedras, como aço, como ondas do mar, como vulcões, como magma, como pedras de gelo caindo do céu. Tudo, absolutamente tudo, é energia. Quando se fala de energia, as pessoas normalmente pensam em energia elétrica, algo que você não consegue segurar, não consegue pegar com suas mãos. E quando se fala de uma pedra, a sua mente, o seu sistema de crença, o seu paradigma de existência permeado por os seus sentidos, seus 5 sentidos, codifica que uma pedra não é energia, quando ela é energia. Ela nunca deixou de ser energia, ela nunca deixará de ser energia. Essa pedra está sendo uma pedra porque está se comportando como uma pedra. A energia está em um nível de frequência vibratória que se comporta como partículas ou como massa. Isso significa que assume uma tendência, um comportamento que é sólido. E por isso você percebe ele como uma pedra, o que não deixa de ser energia, em um estado de frequência vibratória, de padrão de frequência vibratória diferente do que é energia em estado de onda, onde não está se manifestando como uma partícula. Quando nós adentramos neste entendimento e nós começamos a enxergar a vida como ela é, ou seja, tudo o que existe é energia, nós começaremos a agir conforme as regras, as leis, a natureza dessa energia. Isso significa que quando você enxerga uma praia na costa de um país que ela está lotada de pessoas, onde há milhares de pessoas, mais de 5, mais de 10 mil pessoas, e por aí vai. E você vê que todas essas pessoas estão amontoadas, estão juntas, muito próximas umas das outras. Rapidamente você pode perceber que as energias que estão intervindo entre cada pessoa, elas estão em um padrão de frequência, numa sintonia muito próxima, por dizer de alguma maneira. Como se todo esse conjunto de pessoas formasse uma energia só.
As pessoas que estão nesses lugares juntas, normalmente pode ter algumas pessoas, eventualmente, que estejam de passo. Normalmente as pessoas que estão no mesmo ambiente, no mesmo lugar, a uma mesma hora, fazendo as mesmas coisas, têm uma tendência a ter o mesmo padrão de frequência vibratória. Elas gostam das mesmas coisas, elas consomem os mesmos produtos, elas alimentam os mesmos pensamentos, elas alimentam os mesmos desejos. Agora, se nós enxergamos a vida como ela é, ao invés de você olhar para uma praia cheia de seres humanos que estão fazendo uma atividade X, você vai olhar para uma massa de energia vibrante em um padrão de frequência vibratória que está gerando uma consequência. A consequência estará pautada nas causas que essa massa de pessoas vibrando na mesma frequência, mesmo padrão energético está gerando. Já foi falado, ensinado, não somente neste canal, em outros canais, em outros livros, na história da humanidade, que tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você sente, cria imediatamente uma forma, pensamento de uma energia mais sutil, de uma energia mais leve, um padrão de frequência vibratória mais sutil, que torna ela imperceptível, invisível aos sentidos dos seres humanos neste momento da condição planetária, que não podem ser percebidos, mas eles criam uma atmosfera que condiz com o nível e o padrão de frequência vibratória que estão sendo criados os pensamentos. Cada vez que uma pessoa que consumiu álcool em excesso, consumiu estupefacientes, drogas para abstrair a consciência, ou tem pensamentos promíscuos, ou tem sentimentos de raiva, de ódio, rancor, qualquer tipo de esses pensamentos, ele está criando um sentimento, uma emoção, imediatamente sendo emanado essa forma de pensamento, essa espécie de, como se fosse uma bolha de energia que ela está se desplaçando pelo ambiente, que quando se junta a outras, começa a se acumular, gera um padrão de frequência vibratória e gera uma condição energética, uma condição na atmosfera que está totalmente vinculada com a... Eu estou procurando uma palavra aqui nele. Vamos dizer assim, com um nível moral específico. Existem formas, pensamentos que estão vibrando num nível moral, em um nível ético. Se essas pessoas juntas, acumuladas, não somente na praia, sino também em outros países, em diversos lugares do planeta, estão há milhares de anos fazendo criações mentais e emocionais
em forma de pensamentos, e que cada vez que isso acontece, densifica essa atmosfera. O que é que nós podemos esperar que aconteça no planeta para poder, de alguma forma, depurar, limpar, transmutar, elevar a frequência do espírito Gaia e do corpo Terra neste orbe? Todas as coisas que estão acontecendo são meras consequências, são as consequências das causas que, como humanidade, têm sido criadas através desse conjunto de comportamentos de baixa frequência, imorais ou de uma ética duvidosa. Quando se procura trazer uma solução para uma determinada situação, é preciso que se olhe como foi que se entrou nessa situação. Aqui, só para você saber, por se você percebe alguma mudança nele, não estou mais sozinho, também estou conosco aqui. Ele está ajudando, acompanhando a trazer o que vai ser falado agora. Quando você entra num problema, quando você entra em uma situação da qual você quer sair de uma situação problemática na qual você se encontra. Sempre as pessoas procuram sair desse lugar, procuram uma solução. Como é que eu saio deste lugar? Como é que eu saio desta situação? Como é que eu faço para parar de sofrer o que eu estou sofrendo? Ninguém, ou quase ninguém, para perguntar como é que eu entrei neste problema. Como foi que eu entrei nesta situação? Eu já escrevi isto, eu acho. Quando você percebe que tem, por exemplo, uma velha que entra em um determinado ambiente, ela entra pela porta e ela vai para a janela e ela com o tempo todo tenta sair pela janela, dá de frente, ela cansa, ela cai, ela tenta de novo, sai pela janela, ela não enxerga que tem um vidro e ela continua tentando sair. Mesmo que enxergue, não percebe que não vai sair por aí, ela se deixa levar por ver que quer sair, mas não consegue. A humanidade não faz algo muito diferente. Ela entra no problema pela porta e ela quer sair do problema pela janela fechada. Quando nós, e digo nós, como humanidade agora, eu já estive encarnado também, entendamos que para você sair do problema no qual está, você precisa entender como foi que entrou no problema e mexer nas causas para você mudar a consequência. Nós vamos estar em um altíssimo nível de evolução, que não era para ser tão altíssimo, mas vai ser um grande salto. O que aconteceria? E isto que eu vou trazer é totalmente utópico no nível de consciência da humanidade encarnada e desencarnada hoje. Mas o que aconteceria se amanhã a humanidade, os 9 bilhões de encarnados, resolvesse parar e fazer 24 horas de meditação e jejum? 24 horas, não é muita coisa. Tipo, só uma horinha. O que poderia gerar isso?
em termos energéticos, em mudança de padrão vibratório, em mudança de frequência do planeta. Agora, será que isso é possível? Será que dá para amanhã os 9 bi acordem e façam uma meditação todos juntos, de forma amorosa e fraterna? Será que o tsunami pararia? Será que os vulcões mermariam de alguma forma? É claro que o que está acontecendo já está sendo a consequência do que a causa que foram criadas. Agora precisa a mudança do padrão vibratório do planeta para a ascensão, e não é possível continuar vivendo do jeito que vem se vivendo neste planeta. Mas só a forma de exemplo, o que aconteceria se os próximos anos a humanidade resolvesse adotar comportamentos meditativos, adotar comportamentos de maior qualidade de vida, de maior respeito, de maior cordialidade. Ninguém pensando mal sobre ninguém, ninguém sentindo coisas sobre o outro. Não precisa ter 50% de um estádio de futebol brigando contra outro 50% do estádio de futebol. Não precisa fazer magia negra para ninguém, não precisa falar mal para ninguém. Nada disso. O que aconteceria? O que aconteceria com essas formas, pensamentos que são criadas cada vez que você pensa ou sente alguma coisa? Mudaria profundamente. Então, a vida como ela é nos adentrarmos ao comportamento, às estruturas profundas da existência. Isso significa deixar de olhar para uma pedra só como uma pedra, e sim como sua irmã, o seu irmão, como um conjunto de partículas conscientes, cada uma em sua individualidade, que se juntam para formar parte da mesma pedra. Isso significa que você precisa amar essa pedra da mesma forma que você ama a sua mãe, seu filho, seu irmão, seus animais. Isso significa que você não pode gerar uma diferenciação no tratamento com um animal em relação a outro animal, porque os dois são irmãos, mesmo que um tenha um sabor diferente que o outro. Quando a gente para olhar, estudar, prestar atenção, se conscientizar das estruturas mais profundas da realidade, você vai, de alguma forma ou outra, entrar no limite da magia. Deste lado, você vai ouvir a palavra magia. Deste lado, você pode ouvir a palavra tecnologia. Elas, de alguma forma, são a mesma coisa. A diferença é o observador daquele fenômeno tem perante o fenômeno que está acontecendo. Então, a manipulação da energia é algo que se chama tecnologia. E é algo que se chama magia. Se você não compreende como é que isso funciona. Muitas pessoas ligam aparelhos diariamente e não compreendem como eles funcionam. Só que o paradigma
diário, como todas as pessoas ligam os mesmos aparelhos, parece ser que é algo comum. E de fato é. Como funcionam eles forma parte de algo mágico, porque você desconhece como é que eles realmente funcionam nas suas estruturas internas para fornecer aquilo que você deseja satisfazer de necessidade. Como, por exemplo, assistir este vídeo, utilizar o WhatsApp, utilizar redes sociais. Mas o conjunto de estruturas que se de alguma forma movimentam dinamicamente dentro da energia que forma que seja possível, faz possível o funcionamento de toda a existência, de toda a realidade, isso fica na esfera da ignorância e do desinteresse. Isso é um tanto quanto perigoso, porque a ignorância do entendimento dessas estruturas, de como é que funciona a realidade, leva a que as pessoas tomem decisões, pensamentos, sentimentos, que criam essas formas, pensamentos profundamente negativas e que densificam a sua atmosfera. São vocês que estão criando o padrão de frequência vibratória em seu planeta há milênios e que agora está simplesmente sendo purificado, depurado, limpado, reajustado, reorganizado, ressintonizado, se quiser colocar. Está tendo um ajuste de frequência necessário, o planeta, para poder transcender a níveis evolutivos como é uma vida na quinta dimensão. Então, necessariamente entramos em um ponto onde o mundo tecnológico e a magia se fundem da mesma forma que o mundo tecnológico e os comportamentos, sentimentos e emoções se fundem. É preciso ver a vida, enxergar a vida como ela é, entendendo que tudo é uma mesma coisa, é uma coisa só, é uma energia só, que ela se comportará de uma forma ou de outra forma, ela assumirá a formatação de uma forma ou outra forma, dependendo a vontade de quem está observando e manipulando essa energia. Quando você olha uma pessoa que ela consegue, de alguma forma, movimentar um objeto sem encostar nele,